o Império Romano restaurado, mais a besta que emerge do mar. Vamos ver algumas referências, praticamente todas em Daniel aqui. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esses 10 chifres são oriundos do Império Romano, o antigo Império Romano, porque aqui ele fala o quarto animal. E o quarto animal, lá em Daniel, era o Império Romano. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ele se refere aqui ao Império Romano, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, o anticristo, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. O quarto animal, o Império Romano, Daniel 7, 23 ao 25. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Na verdade, vocês precisam atentar para isso aqui, ó. Ele devorará toda a terra, se referindo ao território dominado por esse império, que é o sul da Europa, o Mediterrâneo ali, o norte da África, o Oriente Médio e o sul da Ásia, um pedaço lá. Quando ele se refere a toda a terra, não quer dizer que era todo um globo naquele período. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, para ficar bem claro, esses 10 chifres que se levantarão no futuro, eles se levantarão daquele mesmo reino, o Império Romano. E depois deles se levantará outro, que é o 8º reino, ou o Anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Ele vai derrotar 3 reis desses 10 aí, o Anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, né? E aqui a besta que emerge do mar, essa que nós estamos falando, nós só falamos dele aqui lá em Daniel. Daniel 11:36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Para este autor aqui, representa os 7 impérios que perseguiram Israel grandemente no passado, com os 10 chifres, que na realidade é a 7ª cabeça. Os 10 chifres representam 10 nações que estão ainda no futuro. Sobre os seus chifres, 10 diademas. Os chifres agora, sendo coroados, indicam que essas 10 nações já subiram ao poder e empregarão esse poder para ajudar o Anticristo. Estarão localizados no Oriente Médio e em partes da Europa e possivelmente na África do Norte, tudo dentro do antigo território do Império Romano. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Satanás controla esses impérios e controlará as 10 nações. Daí o nome de blasfêmia. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 1 João 4, do 3 ao 5, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E no finalzinho desse contexto, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Assim será na época do anticristo também. O enganador e o anticristo, 2 João 1,7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 20 fatos sobre a primeira besta de Apocalipse 13. A gente pensar, né? Essa besta será um homem, ela subirá do mar da humanidade, governará o território dos 7 reinos simbolizado pelas 7 cabeças, governará os 10 reinos que ainda estão para se formar dentro do antigo território do Império Romano, será um blasfemo, renovará o antigo Império Grego. A besta é semelhante a um leopardo, que no livro de Daniel simboliza o Império Grego. Também terá características da Medo-Pérsia, que é o urso, e da Babilônia, que é o leão. Receberá poder, o trono e grande autoridade de Satanás. Não será assassinada, nem ressuscitará dentre os mortos, como alguns ensinam. É uma das cabeças sobre a besta que é ferida de morte e curada, e não a besta propriamente dita. Portanto, todas as teorias de que o anticristo será um homem ressurreto, uma reencarnação de algum homem da história, uma encarnação do diabo, etc., são falsas. Terá todo mundo admirado e seguindo seus passos, será objeto de adoração, será um adorador com muitos dons sobrenaturais, poder e sucesso lhe serão dados por 42 meses, desafiará Deus e dirá ser o próprio Deus, guerreará contra os judeus e os cristãos, e multidões serão mortas por ela. Poder lhe será dado sobre todas as nações dentro dos 10 reinos do antigo território do Império Romano. Será adorada como Deus e terá um líder religioso no falso profeta de Apocalipse 13:11, que a gente vai ver, que é a segunda parte desse capítulo aqui. E permitirá que seja adorada a sua própria imagem e fará com que o sinal ou emblema de seu reino ou de seu nome ou o número do seu nome seja gravado sobre a mão direita ou a testa de seus seguidores.